tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nós vamos falar aqui sobre a diferença entre o ar-condicionado convencional e o ar-condicionado do sistema inverter. Quando você vai comprar um ar-condicionado, você olha apenas para o preço? Ou você procura saber um pouco mais a respeito da tecnologia que é utilizada? E nós sabemos que há ambientes de trabalho em que o uso do ar-condicionado se torna essencial para o desempenho de algumas tarefas. E também nas residências, nessas temperaturas elevadas, nós precisamos às vezes de um conforto maior, mas é importante que esse conforto não saia caro demais. Então é importante assistir esse vídeo até o final para que você tire as suas conclusões. Mas antes de você continuar assistindo o vídeo, não se esqueça de se inscrever. Se você ainda não é inscrito, ative as notificações para que você seja informado de novos vídeos do canal, comente e compartilhe para que outros conheçam também o nosso canal. Então olha só, nós vamos dar um exemplo aqui primeiro sobre o ar-condicionado convencional. Então como é que ele funciona? Quando nós selecionamos uma temperatura, então eu coloquei aqui uma reta tracejada e dentro de um gráfico que é da temperatura em função do tempo, nós selecionamos essa reta aqui, olha, como sendo uma temperatura constante que nós selecionamos no controle, vamos supor, em torno de 23 graus, como exemplo. Então, essa reta aqui está representando aí os 23 graus que nós queremos. Quando nós ligamos o ar-condicionado convencional, a primeira coisa que ocorre, ele leva um tempo para que a temperatura ambiente chegue nos 23 graus. Então, ele gasta um tempo. A gente não liga e ele já chega nos 23, não. Leva um tempo para que ele alcance essa temperatura. Bom, geralmente essa temperatura ela passa um pouquinho aqui, um pouquinho aqui para baixo, beleza. Aí, quando chega na temperatura que nós selecionamos, nós ajustamos, o que ocorre? O compressor do ar-condicionado, que quando nós ligamos o ar, o compressor ele começa a trabalhar. Quando chega na temperatura que nós queremos, o compressor desliga. Aí o que ocorre? Com o passar do tempo, a temperatura ambiente começa a aumentar naturalmente. Então, a temperatura começa a aumentar. Chegou mais ou menos aqui, ó, uma temperatura maior do que aquela que nós selecionamos. O que ocorre? O compressor ele liga novamente. Então ele liga, diminui a temperatura e assim vai durante o decorrer de todo o ciclo. Todo o tempo. Cada vez que a temperatura passa da temperatura que nós desejamos, o compressor é acionado, ele liga novamente. Só tem um problema. O compressor é um motor. E o motor elétrico é o seguinte, ele tem uma corrente elétrica de trabalho. No desempenho normal, é a corrente nominal do motor, nós chamamos essa corrente de corrente nominal. Então, durante todo o tempo que ele está trabalhando, ele desenvolve uma corrente, ele debita uma corrente chamada corrente nominal. Porém, quando nós ligamos o compressor, e todo motor elétrico é assim, você liga o motor, a corrente de partida ela é muito maior do que a corrente nominal, ou a corrente normal de trabalho. Então, para cada vez que o compressor ele liga, a corrente vai lá em cima. E todas as vezes que a corrente ela chega a valores mais altos, mais elevados, a gente acaba gastando mais energia. Então, é assim que funciona o ar-condicionado convencional. Ele liga e desliga, ele trabalha, ele ajuda, ele serve para chegar na temperatura que eu quero? Sim. Só que ele leva um tempo grande, um tempo maior para chegar nesse ponto, e o compressor ele liga e desliga constantemente. E, geralmente, com um ambiente, com ar-condicionado convencional, se percebe essa oscilação, essa variação de temperatura. Agora, olha só, com o ar-condicionado no sistema inverter, como é que funciona? Primeiro, nós aqui acionamos, nós selecionamos a mesma temperatura aqui, de 23 graus, e a gente entende o seguinte, quando nós ligamos o ar-condicionado desse sistema, o compressor ele começa a trabalhar
Só que ele atinge a temperatura desejada muito mais rápido. Então ele é mais eficiente nesse ponto. A temperatura ela vem de 30, por exemplo, ela chega aqui, olha, nos 23 graus, muito mais rápido do que o ar-condicionado convencional. Então rapidinho a gente já sente um ambiente mais agradável. Só que quando chega nessa temperatura aqui, um pouquinho para baixo, o compressor do sistema inverter, ele não desliga. O que ocorre com ele? Ele diminui a rotação. Então ele começa a rodar mais lentamente, não é uma rotação menor, mas continua ligado. Então, quando a temperatura ambiente começa a aumentar, imediatamente a velocidade dele aumenta de novo. Então a temperatura ela cai rapidamente. Ou seja, faz essa oscilação muito mais curta e o compressor ele não desliga. Se o compressor não desliga, ele só diminui a rotação, nós podemos dizer para vocês que eu não tenho aquele problema da corrente de partida. Ele parte aqui em rampa, é o nome que nós damos na eletrônica, né? Ele parte em rampa, ou seja, ele parte aos poucos. Ele está em rotação e ele vai aumentando a velocidade dele à medida que a temperatura vai aumentando. Então, ele gira mais rápido para trazer a temperatura para baixo novamente e assim durante o decorrer de todo o tempo. Uma coisa muito interessante também do ar-condicionado no sistema inverter é que não se percebe essa oscilação de temperatura. A temperatura é mais constante durante o decorrer de todo o tempo. Né? Nós percebemos um ambiente muito mais agradável durante o decorrer de todo o tempo. E há mais um ponto a favor do sistema inverter. O ruído do compressor é menor. Você ouve menos o ruído do compressor do que no caso do ar-condicionado com sistema convencional. Beleza, pessoal? Nós nos vemos então nos nossos próximos vídeos.